seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício que trata de derivadas. É uma questão de múltipla escolha que trata das propriedades das derivadas. Nós vamos fazer uma revisão de várias propriedades de derivação, buscando ali qual que é a propriedade entre as opções, entre as opções que nós temos, de A até I, qual é a propriedade que não está de acordo com o que é correto, certo? Vamos ver qual exercício é esse? Uma função f de x pode ser indicada por derivada de f em relação a x, considerando u e v como funções de x, sendo que existem derivada de u em relação a x e derivada de v em relação a x, então não será válida a alternativa. Letra A, derivada de u mais v em relação a x é derivada de u em relação a x mais derivada de v em relação a x. Letra B, derivada de u menos v em relação a x é igual a menos derivada de v em relação a x mais derivada de u em relação a x. Letra C, derivada de u vezes v em relação a x é igual a u vezes a derivada de v em relação a x mais v vezes a derivada de u em relação a x. Letra D, derivada de u sobre v em relação a x é igual a u vezes a derivada de v em relação a x menos v vezes a derivada de u em relação a x dividido por v quadrado. Letra E, derivada de u elevado a n em relação a x igual a n vezes u elevado a n menos 1 vezes d sobre d. E faltou alguma coisinha ali. Perceba que essa questão é simplesmente uma revisão das regras de derivação, Nós podemos provar as regras de derivação usando a definição de derivada como limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Mas o que nós vamos fazer aqui é simplesmente revisar essas regras, começando pela letra A, que é a derivada da soma. Derivada em relação a x da soma de u mais v. Lembra que a derivada da soma é simplesmente a soma das derivadas. Derivada de u mais v é a derivada de u mais derivada de v. A letra B é a derivada da subtração, que é a mesma regra. Derivada de u menos v é derivada de u menos derivada de v. Ou menos derivada de v mais derivada de u. Perceba que a letra A e a letra B conferem. A letra C é a derivada do produto, que nós calculamos como sendo a primeira vez a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira. A ordem aí não tem importância, porque o sinalzinho de mais não altera o resultado. Pode ser u derivada de v mais v derivada de u, ou v derivada de u mais u derivada de v. Então a letra C também é verdadeira. O que não acontece na letra D, a regra da divisão, a derivada de u sobre v, que é v derivada de u menos u derivada de v sobre derivada de v ao quadrado. Perceba que aqui o sinalzinho de menos faz diferença. O sinalzinho de menos aqui, se for colocado na posição errada, fizer u derivada de v menos v derivada de u, você está alterando o sinal da sua derivada, que é o que acontece na letra D. A letra D tem o sinal trocado. Na letra I, a derivada de u elevado a n é a famosa regra do tombo. Você repete o expoente e subtrai 1 pela regra da cadeia. N vezes u elevado a n menos 1 vezes derivada de u em relação a x.